Lembra? Hoje tem uma proposta. Uma proposta de falar de um artista importantíssimo que está aqui, está ali, nessa nossa exposição. E ainda que não se trate de propriamente ficar fazendo interpretação lá daquele quadro que está lá, eu acho que isso é uma coisa que eu até imagino, sonho, que a gente possa pensar no final. Meu objetivo mesmo aqui nesses nossos encontros é que a gente chegue no final, depois de vocês me ouvirem muito, e talvez pescarem uma outra coisa interessante, que a gente juntos pense, e aí o curador que não nos ouça, não está aqui, que a gente juntos pense essa exposição, como ela foi pensada, não apenas algumas obras individuais, eu vou destacar várias, hoje é só a primeira, mas a própria curadoria, a própria montagem disso, o que significa essa, não apenas o modernismo, como tema histórico, mas o modernismo hoje tomado por essa noção né, da curadoria aqui, do que pensou a exposição, dessa ideia da alucinação. Né? Bom, ainda que não seja o assunto principal, o Kandinsky era tudo, mas não era um alucinado, ou, ao contrário, era um baita alucinado, mas de um amor pela racionalidade explicativa, tanto que foi um teórico, foi talvez o primeiro grande teórico da arte moderna, de uma certa leitura, de uma certa visão da arte moderna que vai dar na arte abstrata, da qual ele costuma ser apontado geralmente como o fundador, ou o primeiro grande abstrato. Por mais que essas coisas de primeiro, vocês sabem, em matéria de qualquer coisa, e sobretudo em matéria de arte, seja muito discutível. Então, nós vamos falar sobre o Kandinsky, eu vou fazer uma pequena apresentação dele, de uma certa maneira, tentando chegar nesta obra, inclusive, ou nos fundamentos que levaram a ela, e nós vamos fazer aquilo que eu tinha dito para vocês na aula passada, uma espécie de um exercício comparativo, e não de obras ou de artistas, mas daquelas figuras, e nós falamos um pouco delas no nosso encontro passado, que foram fundamentais, ou que fizeram parte do esquema de emergência mais radical da arte moderna e do modernismo especificamente, que é a crítica de arte. Esta espetacular antiguidade. Essa coisa que talvez tenha morrido. E vamos ver isso pelos olhos de dois críticos, os dois analisando o nosso objeto, né, o nosso artista, o Kandinsky, e de dois dos mais importantes críticos do modernismo, né, da arte moderna mais radical. Duas figuras que radicalmente levaram o debate crítico sobre o moderno e as suas funções plásticas ou sociais a pontos muito radicais, muito extremos, que fizeram escola, que até hoje reverberam. Um bem mais que o outro, mas cuja atuação, de uma certa maneira, foi parelha com os acontecimentos da linguagem visual e da história que levaram à constituição do modernismo e a tudo isso que a gente está vendo aqui. O norte-americano Clement Greenberg e o brasileiro internacional Mário Pedrosa. Dois dos mais importantes
críticos do século XX. Na minha opinião, os dois mais importantes críticos do século XX. E o Mário Pedrosa ganha de lavada. Mas nós vamos ver isso, já estou sendo parcial. Ora, o nosso assunto, como será o assunto dos nossos críticos, e como foi a questão central para o nosso artista, para o Kandinsky, é a emergência e a justificação, né, da experiência mais radical do modernismo, daquela que, na opinião deles todos, a arte moderna, desde a sua emergência, desde lá do século... Bom, para o Kandinsky e para o Mário Pedrosa, desde o Renascimento, vinha sendo, de alguma maneira, preparada, né? A experiência radical, muito radical, que levaria ao desaparecimento da representação naturalista do mundo. Está meio palavrão, mas dá para entender, né? A emergência do abstracionismo. Depois de milênios no mundo ocidental, ou desde os gregos, que é o que interessava para os historiadores da arte, e foi o que formou a cabeça dos artistas modernos europeus ou próximos aos europeus, como na periferia aqui, como os nossos, latino-americanos, brasileiros e tal, vinha sendo repetido e era quase inquestionável. Uma espécie de última barreira. Romper com a obrigação histórica, milenar, da arte, sobretudo a representação pictórica, mas também da escultura, enfim. Bom, a discussão da arquitetura que é contemporânea vai para o mesmo caminho, enfim, de ter que representar o mundo, as coisas do mundo, tal qual elas aparecem. Pessoas ou coisas. Tudo aquilo que, de diferentes formas, evidente, habitou a história daquilo que, em algum momento, né, se chamou de arte. Sobretudo de pintura, né? Qual é a hora? Por que isso? Por que isso era necessário? Por que isso era parte de um programa, de um projeto? Por que isso era parte, ou não era, segundo os críticos, os contrários, né, da linguagem própria a um novo mundo, o mundo moderno. O mundo moderno, o mundo urbano, o mundo das máquinas, o mundo das incertezas, o mundo da física relativista, o mundo quântico. Bom, as explicações iam para todos os lados, né? Ou o mundo da revolução. Esse sim, como eu disse, eu venho dizendo todo encontro, né? O conceito mais importante que o século XIX legou ao século XX, né? E que, tardiamente, foi incorporado ao discurso estético e à prática dos artistas, e é isso que se chama modernismo. Que revolução é esta? Quase, e que aparece de uma maneira meio apoteótica, né? A última. Definitivamente romper com a representação figurativa, né? Normalmente na história da arte fica esse debate entre figurativos e abstratos, né? Mas é bem mais que isso, né? A representação figurativa ou naturalista, a identidade entre o ser e a coisa, o representado e aquilo que o representa, porque isso tem que ser implodido.
E para os modernistas, para alguns modernos, né? Para outros não, né? O Picasso fez outro caminho, né? Este caminho era o caminho moderno para um Greenberg, por exemplo, inevitável. Para um Mário Pedrosa, absolutamente necessário para que a revolução modernista se concretizasse. Não é à toa que o Kandinsky vai inventar o termo que depois aqui, sobretudo aqui no Brasil, vai fazer escola, que é o termo concreto, né? O Kandinsky falava que ele não fazia arte abstrata, que ele fazia arte concreta. Mas o que é o concreto? O que é o real? Porque esta questão do que era o real foi uma das questões centrais da modernidade. Bom, e de alguma maneira a questão central para nós hoje também, né? Hoje de maneira até mais selvagem, né? O que é notícia, o que é fake news. Quem é que aparece naquelas fotinhos que a gente posta no Facebook, que é alegre, né? Aquele sou eu, não sou eu. Vocês acreditam no que vocês veem? Ora, o modernismo iniciou, ou com a explosão modernista, com a revolução modernista, aquilo que a gente falou, né, das outras vezes, com o questionamento radical da tradição, com a negação da tradição, com o rompimento com o passado, né, próprio da ética, né, moderna, quando ele também se torna próprio da estética moderna, quer dizer, quando a arte também faz a mesma coisa, não são só os revolucionários das ruas. Lá na Comuna de Paris, eles dizem, vamos destruir o passado, não queremos mais, queremos inventar um novo, uma sociedade nova. Vamos derrubar até os símbolos que nos ligavam ao passado. Ora, quando os artistas incorporam em si esta tarefa também, que é a tarefa da revolução, né, revolucionária, a ideia da revolução, né, o objeto artístico, a arte, pode-se dizer, de uma certa maneira, perde seu objeto histórico. Ora, se antes a arte era não apenas um exercício do saber em busca do belo, essas definições bem século XVIII, XIX, essa busca e esse belo estavam sempre relacionados a uma representação eticamente controlada, esteticamente determinada, tinha que fazer de um jeito bonitinho, daquele jeito que ensinava na academia, se fizesse estava errado, é como se fosse uma soma de 1 mais 1, né? Ora, estas regras, essa soma de 1 mais 1, foram implodidas de dentro, quando os artistas resolveram fazer para eles mesmos e dentro do seu mundo, daquele mundo tão conservador, né, com restos aristocráticos tão poderosos, que logo se tornou tão burguês, e como burguês tão conservador também, porque a burguesia foi revolucionária, a gente já viu isso, a gente já falou disso, mas depois, num certo momento, ao ascender ao poder, vou fazer um esquema aqui bem marxismo vulgar, do jeito que eu gosto. Uma vez no poder, aquela classe revolucionária diz, a revolução parou. Né? Agora não mais. A revolução foi para construir este mundo. Foi tirar a classe que dominava para colocar uma outra, que é a nossa. A partir desse momento, e os historiadores gostam de dar uma data até bastante precisa, 1848, quando os trabalhadores... Eu contei isso quando a gente falou do quadro de Lacroix, né? Quando os trabalhadores e os burgueses já não defendem a mesma pauta, não defendem a mesma agenda, né? Quando os trabalhadores falam, olha, para nós liberdade tem que ser mais do que liberdade perante a lei, né? Liberdade tem que ser... né? Igualdade. Igualdade é mais do que igualdade perante a lei. Igualdade tem que dar um outro passo. A igualdade tem que ser social também. Não dá para ter gente tão mais
proprietária ou rica que outras, porque aí a justiça não vai se fazer mesmo. Então, liberdade só perante a lei é uma abstração. É abstração no mau sentido. É preciso é preciso continuar a revolução para chegar a uma outra igualdade. Lembra? Eu até dei o exemplo do negócio do vermelho tomando as cores, né? Bom, nesse momento, a burguesia, outrora classe revolucionária, diz não. Agora, não mais. Portanto, de revolucionária, ela se torna reacionária, literalmente, né? Sem ofensa. Agora, em certos parâmetros, em certos planos, as coisas já chegaram, a revolução já chegou onde devia. Não pode ir mais para diante. Então, aquele acordo lindo, né, como no quadro Delacroix, trabalhadores e burgueses caminhando junto contra a opressão dos reis e da nobreza, se desfaz, se separa. E aí os trabalhadores de todo mundo lá, os despossuídos, como dizia na Comuna de Paris, né, os malheureux, os desgraçados, tomam um caminho, né, e aqueles que ganharam o poder se encastelam lá. Os artistas modernos serão companheiros daqueles, dos malheureux, dos de baixo, né? Até que eles vão ser ocupados pelos outros, mas isso demora um tempinho ainda. Mas eles serão companheiros daqueles, né? O modernismo é, em grande medida, a tentativa de perpetuar o trajeto revolucionário sem pará-lo, né? Negando, né, aqueles que diziam chega, já é demais, né, para dentro do terreno da própria expressão artística, estética, da prática, né? Se não dava mais, e não deu durante um bom tempo, né, para ser revolucionários nas ruas e para lutarmos todos juntos, como no quadro de Delacroix, né, para criar um mundo novo, para combater as injustiças e para inventar um mundo de fato livre, né, que pelo menos no terreno restrito, alguns falam elitista, o que é uma sacanagem, porque não se trata disso, exatamente, da arte, a revolução continuará. Tem um poema do Rimbaud, que lutou nas barricadas, né, da Comuna, com 15 anos. Porque o Rimbaud, você sabe, o Rimbaud escreveu tudo que revolucionou a literatura, inventou a poesia moderna dos 15 aos 24. Depois ele foi traficar armas na África. Morreu doidão. O Rimbaud escreveu uma carta famosa em que ele diz que a função dele agora é ser um poeta desregrado. Eu acho essa ideia muito bonita. Desregramento, quebrar as regras. Fomos derrotados, ele diz. Mas nós podemos. Eu serei um comunar, eu serei um revolucionário no terreno, no meu trabalho, naquilo que me toca diretamente. Eu sou poeta. É bonito, é heróico falar assim, mas essa posição gerou uma contradição que vai opor, inclusive, depois a gente fala das biografias, né, de vários desses artistas que estão aqui, que são muito diferentes entre si, a maioria deles, muito complicada, né, muito tensa. Essa percepção, ou essa, como é que chama? Não é destino, essa missão que os artistas modernos tomaram para si, né? Desregrar, né? Revolucionar as suas áreas, a pintura, a poesia, o que for, né? Gerou ali
um debate, né, que eu vou resumir bem aqui, né, que vai opor, inclusive, os modernos uns contra os outros. Para alguns deles, a função revolucionária do artista, o desregramento diante da tradição e, consequentemente, a partir daí, inventar formas novas de expressão cada vez mais livres, né, ou que, por exemplo, que expressassem a individualidade, a interioridade, a complexidade do sujeito que produz a arte, do artista, era um caminho que se tornaria o único desejável, o único respeitável. Para outros, esses seriam fundamentalmente os experimentalistas ou os formalistas. Mais para frente vai se chamar de formalismo, alguns. Esses conceitos são tudo bem chatos, viu? E eu estou resumindo muito. Para esses, a função revolucionária da arte se tratava de fazer com que, nos seus próprios meios, nos seus mecanismos, sobretudo nos mecanismos da linguagem, da constituição do próprio objeto, da materialidade da arte, é nesse terreno que tinha que se destruir as heranças do passado e se reconstruir, né, criando novo. E, nesse caso, seria uma nova linguagem. Na poesia, isso se tratou de romper com as formas clássicas, com a obrigatoriedade da rima, por exemplo, né? Na pintura, a questão era muito mais complexa, porque se tratava justamente de tocar naquilo que parecia ser a definição por excelência da própria existência da arte pictórica, por exemplo. Representar o mundo de acordo com determinadas regras que o artista aprende, e alguns homens apenas, alguns seres apenas, geralmente homens mesmo, de sexo masculino, né? Sabe que nas academias de arte, até o final do século XIX, as mulheres nem entravam, né? Só pelada para ser modelo. Só depois da Revolução Francesa, né? Representar, a partir dessas regras, que são incorporadas por um sujeito que é diferente dos restos dos mortais, um gênio. O artista, desde o Renascimento, encarna, e no romantismo mais ainda, né, encarna a própria definição da genialidade. O artista é aquele que é capaz de nos encantar, de fazer coisas que os outros seres humanos são rigorosamente incapazes de fazer. Uma porque não tem a formação e educação correta, outra porque não tem o gênio. Não? Não é isso? E tem gente que acha isso até hoje. Impressionante. Por que eu estou falando isso? Porque se tratava de quebrar com esta herança que se traduzia, né, na apresentação genial e perfeita das formas do mundo interpretadas pelo artista. Né? A arte servia para isso, sobretudo. Ela encantava pela beleza do funcionamento perfeito cada vez mais perfeitos, dos bons aos maus, dos razoáveis aos gênios. A gente falou semana passada sobre a crítica, eu disse que a crítica de arte nasceu fundamentalmente para criar essa hierarquia mesmo, do bom, do mal, do que vai vender, do que não vai vender, do que é correto, do que é incorreto, essas coisas todas. Um juiz perverso, chato. Quanto a esse, a gente não tem que ter saudade mesmo.
E acho eu acho, Mário Pedrosa achava, eu concordo. E esta imagem, essa ideia da representação das coisas e da arte ter esse papel e isso ser tão encantador, era muito mais forte na linguagem plástica, e daí ela ser mais conservadora, daí ser mais difícil de mudar, e também, provavelmente por isso, a ruptura foi mais radical, né, do que em outras linguagens, por exemplo. Talvez na música, é algo parecido, não sei. Só que a arte moderna tinha ao seu lado, ela era parte de transformações que iam muito além de qualquer tipo de debate estético, na verdade, que aconteciam inclusive fora dele, e que tocavam profundamente, como os artistas irão incorporar, a própria isso que eu estou tentando definir aqui, né? A própria definição, sem fazer discursos estetizantes, mas a própria definição, né, da arte, do ser da arte. Por exemplo, a sempre discutida e muito influente sobre vários aspectos, invenção da fotografia, por exemplo. Nas histórias da arte tradicional, vocês vão ler lá, pega os Gombrich da vida, vai aparecer lá sempre a mesma coisa. A invenção da fotografia, ou pelo menos a sua popularização, é contemporânea das vanguardas modernas, especialmente do impressionismo, e a fotografia influenciou a arte, porque a partir da fotografia, a arte perdia a obrigação de representar as coisas do mundo, uma vez que a fotografia era muito mais perfeita, né? Ela representa as coisas tal qual são, não é mesmo? Não é mesmo? Não, não é. Por favor. Não é mesmo. Tem que prestar muita atenção. Mas já que a fotografia representa a realidade melhor do que a própria pintura pode fazer, então a pintura não precisa mais representar a realidade, então pronto, podem começar as vanguardas. É assim o esqueminha. É selvagem desse jeito, boçal a esse ponto. Não. O debate, inclusive o debate sobre a relação entre fotografia e arte é anterior, é muito complexo, envolve um monte de coisa, e como eu já disse, a gente tem que entender a emergência do modernismo e a invenção desses próprios meios técnicos reprodutíveis, que reproduzem as coisas, como parte de todo esse processo. A sacada muito melhor, muito mais genial, né? Foi preciso esperar até o final dos anos 30 para que um genial pensador marxista, judeu, doido de pedra, chamado Walter Benjamin, tenha sacado, em 1936, à beira da ascensão do nazismo, ao qual iria vitimá-lo, né? E que é muito importante para muito do que nós vamos discutir aqui, né? Tenha interpretado a questão de outra maneira e escrito um ensaio, talvez o mais importante ensaio da estética do século XX. Talvez não, é. Um texto que tem um nome palavrão, feião, de a obra de arte na época de sua reprodutibilidade técnica. O nome é um palavrão, mas tinha a sua razão de ser. Ali o Benjamin argumenta, basicamente, que a criação dos meios técnicos de reprodução, que vinha desde o Renascimento, desde que se criou a possibilidade de reproduzir livros, né? Então, foram acabando os copistas medievais, que ficavam copiando os livros, escrevendo e tal. Aí veio Gutenberg e cria uma máquina que é capaz de produzir livros em massa. É o início do capitalismo. E daí, inclusive, para todas as técnicas de expressão plástica, nas quais a reprodução é parte, por exemplo, a gravura,
né, que você pode fazer várias cópias, não sei o quê. Quer dizer, esse processo é um processo que vem dentro da história da arte, que vai encontrar uma explosão, uma ruptura violenta, quando esses meios de reprodução deixam de ser quase artesanais para se tornarem, com a criação das máquinas, sobretudo a fotografia, e mais para frente do cinema, que aí sim a coisa muda totalmente, né, para se tornarem técnicos ou mecânicos, né, reproduzir as coisas em massa. Essa reprodução, veja que a sacada do Benjamin é genial, porque até então se dizia, olha, a fotografia mudou a arte porque a fotografia fotografava o mundo, representava o mundo. Então a arte não precisava mais representar o mundo. Não é? Esse é aquele esquema boçal lá que eu me referi. O Benjamin diz outras coisas. Não, a fotografia de fato vai revolucionar não a arte, mas é muito mais que isso. Né? Vai revolucionar a nossa própria sensibilidade, nossa própria consciência do mundo. E ela não vai fazer isso exatamente porque ela pode fotografar, ou ela pode representar, né, captar o mundo, mas ela vai fazer isso, sobretudo, quando ela pode captar a própria arte. Dá para entender? Ora, e aí a grande sacada do Benjamin, que eu vou resumir aqui selvagemente. O que há em comum entre o desenho da caverna, não sei do qual primitivo lá, de Altamira, não sei das quantas, ou aqui do Piauí, ou uma escultura grega, ou toda a pintura que se fez desde dos conventos medievais até o século XIX, sei lá. O que há em comum nessa coisa que é tão diferente, tão complexa e tal? Benjamin diz, há uma coisa em comum. Toda obra de arte é única. Ele chama isso, há um caráter de unicidade. Ela é única. A primeira coisa, a coisa que dá a natureza, o ser da obra de arte, é o fato de que ela é única. Não existe outro quadro igual aquele. Uma cópia daquele quadro será outro quadro. Nem que seja idêntico. Se uma escultura está pronta e foi consagrada como pronta, seja pelo artista, seja pelo sistema expositivo, pelo museu, pelo lugar onde ela ficou, sei lá, e o próprio artista resolve ir lá e mudar uma coisa, mudar a orelha, tirar o negócio, mudar o que ele fez? Ele criou outra coisa. Pode dar o mesmo nome, mas não é mais igual àquela. Não há mais... Não, na obra de arte aí, pode-se dizer, antiga, não há semelhança. Não existe semelhança, é o que o Benjamin saca. Não existe semelhança entre uma coisa e outra. A obra de arte é única. E ele usa para isso um termo meio assombrado, que tem a ver com a formação judaica dele mesmo, e tem a ver com aquele poema do Baudelaire que eu li para vocês aqui. Na verdade, é aquele poema que deu a ideia para o Benjamin. A sacada é do Baudelaire. Ele chama de aura. Diz, toda obra de arte tradicional ou antiga tem aura. A aura é a sua presença. É o estado que ela está no mundo. Só ela existe. Ela só existe quando ela está lá. E ela só existe para você quando você está diante dela. Não é? Então, a obra de arte que está lá enfiada no museu na França, ela só vai existir para você... Bom, imaginemos que somos uma pessoa do século XVII, XVIII, sei lá o quê... se você tiver um jeito de entrar naquele museu. Senão ela não existirá para você. Ela pode até existir em relato. E o Benjamin tem sacadas brilhantes sobre relatos. Mas o relato é uma reelaboração da memória. Portanto, cada um faz um. Né? Para ver a Mona Lisa, era preciso estar diante dela. Por isso a obra de arte tinha um caráter sagrado, diz o Benjamin. Porque os objetos sagrados têm esse caráter. Eles são únicos, e eles estão longe, estão distantes. Dá para entender? Quanto mais distante, mais sagrado. Mais difícil de acessar, mais sagrado. Se o Papa viesse aqui assistir a nossa aula, fosse tomar uma com a gente aqui no Boteco da Cidade, aqui, hambúrguer da cidade, não sei o que, o Papa não seria o Papa.
Dá para entender? Ele precisa estar longe, ele precisa ser inacessível, ele precisa aparecer só na hora que interessa aparecer. Por isso a obra de arte tinha esse papel. Talvez mais do que os símbolos sagrados, de todos os símbolos, o mais sagrado de todos era a obra de arte, a obra única. Ora, com a invenção da fotografia, todo mundo podia ter a Mona Lisa no bolso, na capa do caderno, pendurada no banheiro. Podia até sacanear a Mona Lisa, que nem fez o Marcel Duchamp, pintando bigodinho. Não na Mona Lisa lá do Louvre, porque ele era revolucionário, mas não era biruta, matavam ele. Embora ele gostasse da ideia, evidentemente. Quando aquilo que era distante se torna próximo, aquilo que antes só os eleitos ou os ricos podiam ter acesso, de repente pode ir uma réplica, uma imagem daquilo, para dentro da casa de qualquer Zé Mané e circular o mundo infinitamente, para sempre, e com meios cada vez mais complexos, né? Cada vez mais, né? Nós estamos aqui, né, projetando, eu estava aqui projetando o quadro do Courbet, a gente estava discutindo o Courbet no Facebook, que cai, que não sei o quê, e o quadro do Courbet está lá, quietinho, no museu lá na França, só para turista ver, se pagar. Né? Ora, o que acontece com a natureza do próprio objeto artístico? Quando ele deixa de ser sagrado, lembra do poema do Baudelaire? Quando a aura quebra e a coisa cai no mundo. Não a coisa, a sua imagem. Acontece uma penca de coisas. Uma penca de coisas fundamentais. Né? A nossa visão do que era arte forçosamente muda. Dá para entender isso? Dá, né? Aquela coisa sagrada, inacessível, distante, agora pode ser num rebaixamento, porque não é a coisa em si, né? É a imagem, a fotografia, a reprodução, né? Pode vir para perto. Né? Aquilo que antes a gente imaginava de ouvir falar, né? De repente, pode estar em qualquer lugar. Né? Num livro, pendurado numa banal folhinha de marcar os dias do ano, na capa do caderno da sua filha adolescente. Não é isso? A obra de arte perde seu caráter sagrado. O seu valor de culto é o termo que o Benjamin usa, porque ele é marxista. Ele pensa em termos, numa dialética do Marx. Dialética, contradições. O seu valor de culto decai. Mas não desaparece. Na verdade, ele vai crescer. Só que agora ele vai crescer de uma outra maneira. Ora, se antes a obra de arte era valorizada pela distância, pela inacessibilidade, por ser única, por só um fulano poder ter, só um museu ter, blá, blá, agora isso com as reproduções técnicas entra em crise. Mas ao mesmo tempo esse valor de culto decai. Mas ao mesmo tempo um outro valor aparece. Esse é que é o valor plenamente moderno. Que é qual? Esse tem tudo a ver com a gente. Estamos nessa, mais ainda do que na época do Benjamin. Qual? Oi? Tudo isso vai acontecer. O mercado, o consumo. O mercado, o consumo. Pergunta aí para eles. Para uma coisa ser valorizada, ganhar valor no mundo moderno, ela precisa do quê?
Pense do jeito que... ser popular. Boa. Ser popular. É ótimo, porque esse conceito é excelente, porque não tem nada a ver com ser popular. Mas a ideia é essa. E o que quer dizer ser popular? Coloca a substância que você dava essa ideia. O quê? Como? Likes. Vai, likes. Likes é parte disso. Precisa o quê? Ser conhecida. E para ser conhecida, ser reproduzida. Em massa. Benjamin dá uma sacada genial, fala, agora o valor de culto é substituído pelo valor de, ele usa um termo, exposição. Quanto mais exposta, quanto mais reproduzida, mais valorizada. O novo Deus agora não é mais o Deus que escondia, agora é o Deus que mostra. Não é isso? Quanto mais Por que a Mona Lisa virou mito? Eu contei aqui que ela foi roubada e tal, não sei o quê. Mas ela vai virar mito por quê? Porque, por uma série de motivos, ela será a mais reproduzida de todas as obras. Aí vira verdade, vários meios e tal, vira verdade. Vira real. Real mesmo, dinheiro, inclusive. Aí vem tudo que vocês falaram, mercado. Né? Mas o caráter passa a ser agora o caráter da superexposição. Quanto mais exposto, mais valorizado. O que não quer dizer que o fetiche... É fetiche o termo mesmo, né? Do original tenha desaparecido, tanto que estamos aqui. Maravilhados, todos nós. Eu, então, tenho que me segurar, ainda bem que tem segurança aqui, porque pode me controlar se eu tiver um chilique, de estar diante, né, da coisa em si, daquelas coisas que eu só tenho aqui. Ou aqui. Agora a gente pode ter um monte de lugar, né? Mas esse fetiche também é aumentado pela exposição. A coisa, a obra original, vale porque um sistema de reprodução constante, isso chama capitalismo, sociedade de massas, faz com que ela seja admirada, desejada, faz com que ela se torne uma outra realidade, uma outra consciência. Aliás, a própria consciência é outra coisa. Por exemplo, tudo isso, o Benjamin adorava essas, eu já falei, né? Fetiche, aura, adorava essas coisas de mágica, magia, não sei o quê. Ele era um marxista esquisitésimo, doidão. Escrevia sobre haxixe. O Benjamin, ele adorava isso. Eu vou fazer uma mágica. Eu mesmo. Tô falando sério, eu mesmo. Vou fazer uma mágica. Vou falar uma palavra. Eu vou falar uma palavra. E vai acontecer uma coisa espetacular, inacreditável. Eu vou falar. Paris. Paris. Pum. Fez-se a mágica. Quem aqui já esteve em Paris? Tipo, presença física. Nossa, quanta gente chique, meu Deus. Tem outros tanto que não tiveram. Eu tive também. Sabe qual é a diferença entre os que estiveram e não estiveram? Nenhuma. Eu nem vou perder nosso tempo, porque eu já estou enrolando demais, eu não cheguei no Candice. Eu fiz a mágica porque eu falei uma palavra, bastou eu falar uma palavra, e uma imagem apareceu na cabeça de todos vocês. Todos. E eu nem vou perder meu tempo perguntando. Eu sei quais são. Qual é? Eu sei qual é e sei a das variações, que são 2 ou 3. Bom, uma tá ali, né? A principal tá lá, né? Tá ali. Ali atrás de você, isso. Não é mesmo? Né? Levante a mão quem pensou na Torre Eiffel aí. Cacete, todo mundo. Ou no beijo, ou seja, no que for. Todo mundo. Mas isso parece uma gozação, mas é difícil entender o tamanho da ruptura histórica que foi necessária para chegar a esta coisa louca. Louca. Olha como essa coisa é louca.
Não importa a experiência concreta diante da coisa. Não importa se você foi para Paris, de CVC, de primeira classe, não importa. E não importa se você nunca foi. Uma palavra de uma pessoa, sobretudo uma pessoa que tem um microfone, né? Cria uma imaginação homogênea, única, que não depende da experiência. Então, tanto faz se o cara foi ou não foi. Você não precisa ter relação com a coisa para ter uma imagem da coisa na sua consciência, para sonhar com ela. Isso sim é alucinação coletiva. Não é? É a primeira vez na história da humanidade em que isso é possível. Isso é impensável. Em todos os 6.000, 7.000, 10.000 anos, sei lá quantos, desde quando o homem imagina, desde o ser humano imagina, desde sempre, é a primeira vez na história da humanidade, isso começa no século XX. E vai se espraiando até chegar num momento como o nosso, em que isso já é uma realidade em praticamente qualquer lugar. Em que as pessoas, mesmo distantes, impossíveis, sem relação nenhuma, sem experiência nenhuma, com coisa alguma, têm uma imagem na cabeça que lhe foi colocada pela reprodução de imagens sobre aquela coisa. Tem algum publicitário aqui? Ufa. Ou não, porque ele já está me agradecendo, porque eu estou explicando por que ele trabalha. Ora, é uma mudança na percepção. Agora a percepção não está mais relacionada com experiência. Dá para entender isso? Né? Porque os filósofos complicam esse assunto, mas o assunto é esse. A separação entre percepção e experiência se dá nesse ponto. Uma coisa não se relaciona com a outra. O valor de reprodução cria uma nova realidade, que se torna uma nova consciência, que passa a habitar o nosso imaginário, portanto, passa a habitar também os nossos sonhos. Nós modernos, sonhamos igual. O Freud ia concordar, mas por outros assuntos. O que é que isso permite? Além de ser uma transformação radical na percepção, como eu estou falando. O que é que isso permite? O que é que isso demanda? Bom, vou responder rápido. Demanda uma nova política. Uma política das imagens. Agora, a dominação, a homogeneização dos imaginários significa criar pessoas que pensam igual? Agora eu vou falar do lado terrível disso. Né? Não é isso? Cria uma tecnologia também. Por isso que eu falei da publicidade. Agora, a política, a dominação das imagens ou daquilo que é reproduzido, o quanto é reproduzido, como é reproduzido, para quem é reproduzido, é uma das questões centrais do mundo, do capitalismo, do poder, do Estado, da política, de tudo. E o Benjamin está dizendo isso não é em termos abstratos, porque ele está vendo isso acontecer, o texto é de 1936, ele está vendo isso acontecer diante da cara dele, diante dele. A representação uma delas, né, pelo menos a mais caricatural, né, mais clara desse processo que é o nazismo, que é transformar tudo em espetáculo e usar dos meios de reprodução modernos, principalmente o cinema, como uma forma constante de criar consciências comuns. Como dizia o Goebbels, uma mentira repetida 1000 vezes vira verdade. Uma imagem repetida 1000 vezes, então, fica para sempre. Dá para entender isso? Por isso, o Benjamin tem sacada genial. Ele fala, o político moderno, daqui para diante, não será mais o velho político da ágora, o falador. Será o político que vai aparecer melhor na câmera. Será aquele que couber mais para a reprodução, que tiver o tipo mais... Será um ator. E não precisa ser ator bom, pode ser um charlatão, pode ser o Temer. Né?
Bom, as implicações políticas disso, né? De lá até a TV Globo, acho que é fácil entender, né? Os fake news, o Trump. Mas não é disso que nós vamos tratar. Eu vou voltar agora para falar da questão da expressão artística. Ora, a arte, de alguma maneira, se desvaloriza, como eu já disse. De outra maneira, ela precisa mudar para este mundo moderno para se valorizar de novo. Quer dizer, é preciso se criar um mecanismo no qual a reprodução da arte, das suas imagens, enfim, a criação de uma certa mitologia, aí pode-se dizer no sentido literal, né, das imagens, é a questão central. E é por isso que a fotografia muda a arte, né? Boa parte da arte moderna irá entender mesmo, essa radical mudança de perspectiva do próprio objeto artístico, como sendo... bom, aí tem as duas coisas, né? Porque esse processo é um processo contraditório, né? Tem o seu lado revolucionário, transformador, tem o seu lado conservador, né? Ou adaptado ao sistema. O lado adaptado ao sistema é que a obra de arte definitivamente se torna uma mercadoria, ou uma nova mercadoria, uma mercadoria adaptada à nova linguagem moderna, que é aquela da superexposição, né? Que vai ser vendida pela propaganda, por um outro tipo de criação de ilusão. Por um lado. Por outro lado, uma vez que a obra de arte perdeu definitivamente a sua santidade, agora o artista pode se sentir livre para sair dela completamente. Não é porque o Marcel Duchamp era um intelectual francês que gostava de jogar xadrez, ou um tipo malandrinho que queria aparecer, que ele botou um pinico numa exposição no começo do século. Todo mundo sabe a fonte. Era para efetivamente denunciar isto, né? A obra de arte tradicional morreu. O que se chama de arte, o que se chamará de arte agora, será um processo no qual a mídia, a reprodução e as novas instituições é que irão sacramentar o que é arte e o que não é arte, não sei o quê. Por isso que eu boto aqui um pinico para sacanear todo mundo. Esse pinico que eu comprei, ele comprou, né, numa loja de ferragens, botou a assinatura no pinico com o nome do cara, que era o dono da loja de ferragens, e botou ali no centro de uma exposição para dizer, olha, isto virou ready-made, mas isto é arte, isto é a anti-arte, isto é o que a arte se tornou. Só que isso é libertário, isso nos liberta da obrigação de fazer a arte tal qual ela era, como era, não sei o que lá, né? Porque agora é isto, né? A arte agora não precisa, ela se cola ao mundo de outra maneira. Não é à toa que o cubismo, na sua segunda fase, na fase analítica, por exemplo, sintética, perdão, que o cubismo vai incorporar, né, nos quadros, grudar, né, notícia de jornal, pedaço de pau, quase que como se fosse assim, uma aderência completa ao mundo e uma dessacralização do próprio campo artístico. Agora, aquele espaço sagrado da tela, do quadro, pode ser conspurcado pela feiura e pela sujeira do mundo. E isso é a nova arte. Que não veio para ficar. Não veio para ser eterna, veio para ser moderna. Não veio para aparecer, desaparecer, sujar. Dá para entender? Este é um terreno, esse momento, foi um momento histórico no qual a emergência da ruptura, mesmo sem a tal da revolução nas ruas, como foi no século XIX, parecia ser um campo aberto, possível. Foi dado pela erupção, né? Como é que chama quando você explode um prédio e ele cai? Implosão. Pela implosão
da própria noção tradicional de arte, né? E não precisou ninguém derrubar museu, bastou inventar meios de reprodução, né? Então, agora o artista era livre para experimentar dentro do seu próprio universo, né? Se antes a arte tinha uma função clara, representar o mundo, o bom gosto, a beleza, mesmo na arte antiga, lá dos índios, no mundo não ocidental, não capitalista, tinha sua função mágica, chamar os deuses, criar unidade na tribo, dar força para a guerra. Todas estas funções vão desaparecer. As auréolas vão quebrando uma atrás da outra. Por isso a arte precisa pensar uma nova função para si mesma. É inevitável. Não é porque os artistas eram brilhantes e queriam. Ou porque, como dizem esses historiadores da arte chatos, é porque enjoei de pintar igual fulano, agora vou pintar diferente. Essa demanda, né, é a demanda do tempo, é a própria imposição do moderno, da modernidade. E ela tem o seu caráter libertário. Então, agora vamos quebrar todas as regras. E aí chegamos ao Kandinsky. Vamos quebrar, inclusive, a última delas. A mais sagrada de todas. A arte tem que representar alguma coisa e tem que ser compreensível. E compreender é pensar que nem a gente pensava antes. Não. Agora, a refuncionalização, criar uma nova função. Para a arte, que os modernistas vão encampar, desobriga a arte de estar em relação com qualquer imagem do passado e permite com que ela esteja em relação não apenas com o novo, mas com a fundação de uma nova maneira, uma nova linguagem, uma nova maneira de se apresentar ao mundo, de estar no mundo e de se apresentar ao mundo. O Kandinsky, o primeiro abstrato, pensou isso de várias formas. Ele começou... Gente, eu nem virei, tem um negócio de 30 minutos aqui. Não é 30 minutos. Termina às 9? É 30 minutos. O Kandinsky... Vamos pular. Cadê? Como é que volta? Gente, pirou. Eu só queria mostrar isso aqui. O Kandinsky começou no expressionismo alemão. O Kandinsky nasceu em 1866, no final do século XIX, na Rússia, de uma família aristocrática. Foi um geniozinho, devia ser um chato, porque foi o mais jovem aluno a entrar na Faculdade de Direito de Moscou. Lá ele se formou, tipo, 20 anos já era professor da universidade, foi o mais jovem professor da história da Universidade de Direito, uma chateação. E até que ele viu uns quadros do Monet, dos impressionistas, com 40 e tantos anos, velho, ainda mais no início do século XIX, você era velho, mas era muito velho. Muito velho. Ele resolve mudar mesmo. Larga a universidade, larga a família, larga o país, vai para a Alemanha, se inscreve na escola de Belas Artes e começa a pintar e a escrever sobre pintura. Velho. Descobre uma paixão louca quando ele vê os modernos, os franceses. E na Alemanha ele vai se ligar à história, né? A obra do Kandinsky está intimamente ligada à evolução da arte alemã, pelo menos até o início do nazismo, aquele que tem tudo aquilo que eu falei. Vai se ligar ao grupo expressionista, né? Um grupo chamado Cavalo Azul, né? Isso aqui, cuja revista era esta, capa desenhada pelo próprio Kandinsky, numa linguagem ainda próxima, né? Dentro da linguagem, uma certa linguagem figurativa,
pautada pela ideia da pessoalidade, da deformação sensorial, sobretudo, que é o fundamento básico da linguagem expressionista, a qual o nosso... Aí lá, porque isso não tem nada a ver, né? Mas tem um pouco. A qual o Lazar Segall também se formou, dentro da mesma linguagem, né? No início, quando chega, ele se torna, ele começa a pintar, a expor, mas a grande ruptura com o Kandinsky acontece mesmo, bom, aí, ainda na Alemanha, né, ele vai criando as experiências que vão levá-lo ao abstracionismo, né? Vai fazer uma radical pesquisa, né, e o nosso quadro lá tem tudo a ver com isso, né, de um colorido, eu já falei isso, né, de uma paleta, um exercício pictórico pautado na herança da cultura popular russa, né? Daí a selvageria das cores primárias, né? Pintar em aquarela, tudo chapado, né? No qual ainda a representação pictórica conduz, né, uma leitura, uma legibilidade, dá legibilidade ao quadro, né? O folclore russo e a música, e isso acho que é bem importante dizer, porque realmente, né, não é à toa que ele chama de composição, né? Esses quadros não tem título, né? São composições, composição 1, 2, 3. Ele foi fazendo um monte de composição a vida inteira. Se tornou amigo do Arnold Schoenberg, né? Do grande músico, compositor do dodecafonismo. E as pinturas do Kandinsky cantam mesmo, né? Cantam mesmo. São musicais, são partituras. Daí a aproximação que ele vai fazer das linguagens, né, da música com a pintura, a ideia de vibração, de tonalidade, né, que é emprestada à música e que é trazida para o quadro. E as figuras vão explodindo, ao mesmo tempo que vão se tornando abstratas, né? O Kandinsky é o único dos grandes pintores do abstracionismo a trabalhar lindamente com os círculos, né? Ainda que aquele quadro lá não tem. Ele dizia que os círculos era a forma que ele gostava mais de explorar. Bom, nessa pesquisa, então, né, a plástica da representação vai sendo abandonada, negada. E quando chega neste momento, mais ainda, porque este momento está dentro de um grande momento histórico ao qual o Kandinsky irá aderir apaixonadamente, que é a Revolução Russa. Em 1917, guerra na Europa, Primeira Guerra Mundial, e explode a Revolução dentro da Rússia, o Kandinsky sai da Alemanha, vai para a Rússia revolucionária e vai passar a viver, a trabalhar, lutar, não, porque a Revolução já tinha acontecido, mas a trabalhar na Revolução. Ele chegou a ser uma espécie de ministro das artes no começo dos anos 20, enquanto a Revolução ainda era um belíssimo sonho utópico, né? Ele começou a escrever, inclusive, porque essa era a obsessão dele, uma enciclopédia de história da arte, que incluía a história da arte russa, dos povos eslavos, que infelizmente se perdeu, uma pena, né? É um troço fascinante. Porque ali o Kandinsky se encontra, e não é à toa que aí a sua linguagem vai encontrar também um caminho para além ou da figuração, ou do jogo com a tradição lá do passado e tal, né? Que é a revolução das ruas, né? A revolução de verdade, aquela que aconteceu, né? Trabalhadores, camponeses, exército, luta, guerra, comunismo, Lenin, né? Uma experiência radical para transformar o mundo e criar um mundo novo. Cara, o Kandinsky, estou em casa de novo. Não tem, mas porque está na Alemanha, é aqui que eu quero estar. E todo mundo ali em volta fazendo a mesma coisa. Já falamos disso aqui um pouco, né? Todas as experiências, quer dizer, a Revolução Russa, já antes da Revolução, obviamente, né?
antes da Revolução Concreta, lá de 1917. Isso já vinha acontecendo na Rússia desde o final do século XIX, mas, né, por uma elite, por um grupo pequeno. E depois, pelo menos até 1924, depois, a partir dos anos 20, a coisa começa a ficar feia, essas experimentações se encontram com a ideia da experimentação social como se uma fosse parte da outra. Então, os poetas modernos, o Mayakovsky, os cineastas, o Eisenstein, o Pudovkin, seja o que for, o teatro, o Meyerhold, a pintura, Kandinsky, os suprematistas, os construtivistas, os futuristas, menos o Stravinsky, que era baita reaça. Todos eram músicos geniais, mas eram baita reaça. Esse se mandou logo, né? Todos experimentavam a ideia da legitimidade da ruptura completa com o passado, tal, como se fazia na rua. Mário Pedrosa contava uma história que deve ser mentira, mas ela é tão boa que eu conto, como se fosse verdade. Ele contava, eu conto também. E se não é verdade, deve ser, fica sendo. Porque é uma história que parece que o Tristan Tzara, o surrealista, contou. Ele encontrou o Lenin o Lenin, antes da Revolução Russa, antes de voltar para a Rússia, em 1917, nas eclosões da Revolução de Fevereiro, antes de outubro, o Lenin estava exilado, viveu exílio, viveu fora, viveu na Finlândia, viveu em vários países, viveu inclusive ali na Bélgica, né? Suíça, onde tinha o famoso Café Voltaire, onde os modernistas se encontravam em bebedeiras, em farras monumentais, não sei o quê. E os dadaístas faziam as suas apresentações, dadaístas, né? E disse que o Lenin ia lá assistir. E disse que um dia descobriram quem era aquele cara, foram lá conversar com ele e tal. O que ele estava fazendo ali? Ele falou, olha, o que ele entendia daquilo que ele estava vendo lá, apresentações dadaístas, e ele teria surrealistas, né? E ele teria dito, olha, eu entendo que o que vocês estão fazendo aí com a arte é o mesmo que nós queremos fazer com a política. Só que eu acho que a gente não vai ter coragem de ser tão radical. Acertou em cheio. E por isso se deram mal também. Porque é isso mesmo, né? Quer dizer, os artistas modernos, e o contexto da Revolução Russa é fundamental, eles se viram, lembra que eu falei da refuncionalização, qual é a função da arte agora, não sei o quê. Eles acharam a função, né? Aquela coisa que está lá, que eu falei, que vem desde do Rimbaud, desregrar, quebrar, transformar e tal, agora encontra, né, como assim, forma e conteúdo, né? Encontra seu objeto, né? A Revolução quebrava as estruturas, quebrava as regras. Parecia. Né? Eu sei que deu tudo errado, mas parecia. Naquele momento foi, pelo menos até 24, 27, foi por aí mesmo. A arte podia fazer a mesma coisa e elas caminhavam juntas. Os quadros abstratos, as peças não realistas, a música atonal, os filmes de montagem, de propaganda, seja o que for, as fotografias fez todos os cartazes das revistas, os outdoors, o Rodchenko, né, que era da rua mesmo, né? Tudo aquilo estava em função né, do processo duplo de transformar a linguagem da arte e o mundo. Ou até, aquilo que o Lenin falou, não sei se nós vamos ser tão radicais, vocês são mais radicais que nós, criar a linguagem de um novo mundo, de um mundo que viria. O modernismo mais radical, eu entendo assim, no seu lado mais bacana, né? E o Mário Pedrosa, por exemplo, a gente vai ver, como crítico, entendia dessa maneira. A função da arte para ele era essa. Ser um laboratório autônomo, né, de experimentações para um novo mundo que virá. Né? Para uma consciência, para uma sensibilidade, para um jeito de pensar, de imaginar, que
já existe, mas que só vai se sedimentar, se concretizar mesmo, quando o resto do mundo mudar junto, né? Ou mudar também no mesmo caminho. Por isso o artista é experimental. Não é porque ele é doidinho e quer fazer diferente. Ele é experimental porque ele está treinando, um laboratório. A famosa frase do Mário Pedrosa, né? A arte é o exercício experimental da liberdade, é isso. Você cria, a arte é um exercício, é trabalho, é experimental, porque ela tem que criar o novo, e visa a liberdade. E precisa da liberdade para existir. Aliás, quando a liberdade começou a desaparecer, entre os artistas mesmo, na União Soviética, foi quando a Revolução foi indo para o saco. Só que a Revolução foi para o saco. Ou, pelo menos, essa perspectiva, logo, vocês sabem, a partir da morte do Lenin, com as disputas de poder entre o Lenin e o Stalin e o Trotsky, para ver quem ia substituir, e ambos, a perspectiva ali do Stalin e do Trotsky não era radicalmente diferente em todos os aspectos, inclusive, sobretudo, eu acho que diríamos mais ainda, quanto à apreciação da função das artes, porque o Trotsky e seu grupo, tanto na União Soviética quanto depois no exílio, se aliaram à vanguarda modernista para defendê-la. Enquanto que o stalinismo fez exatamente o oposto. A arte da revolução tem que ser uma arte de propaganda da revolução. Ela não pode ser livre, ela não pode ser experimental. Ela tem que ser a propaganda do Estado, do projeto soviético. Por isso o Estado cria uma linguagem, que ele chama de realismo socialista, que é o oposto de tudo isso que nós estamos vendo aqui, que é uma farsa, inclusive no nome, porque não tem nada de realista e muito menos de socialista. Não tem nada de nada, é uma mentira até no nome. Não. É apenas um recuo figurativo a um imaginário conservador, careta e apologista do próprio Estado. Tudo o contrário do que os modernos queriam fazer. Ora, diz o Kandinsky, que faço eu nesse mundo? Não faço mais nada, foi embora. Foi embora, fugiu, voltou para a Alemanha. Na Alemanha, como vocês sabem, ele encontra lá o seu grupo, que agora está numa outra aventura, que tinha um espaço, um lugar, que era a primeira grande escola socialista, né? Fora da União Soviética, que era a Bauhaus. E lá ele se torna professor. Vai ser professor da Bauhaus, junto com o Paul Klee, que está ali. Né? Eram os dois professores de pintura, num meio de arquitetos, as brigas eram muito violentas. Né? Embora o projeto estético fosse muito próximo de todos, pelo menos até um certo momento. Né? Ele fica na Bauhaus até... Né? E aí, boa parte... Bom, eu não vou mostrar agora, porque ela não trouxe papelzinho, mas eu tenho certeza que ela vai trazer já já. Ela está falando dos círculos, das representações. Essas são as obras do fim da vida. O Polo aqui é outra coisa. O Kandinsky e o grupo em torno da Bauhaus, que está teorizando a arquitetura moderna, pensando o racionalismo, o funcionalismo na arquitetura, ou, enfim, o equivalente na arquitetura da linguagem abstrata, né? na construção, né? No plano. Cria-se ali, e também com essa ideia de criar objetos em massa, de design moderno, de linguagem moderna, abstrata, e propícios a se produzirem em massas, baratos, enfim, os objetos, a Bauhaus que inventa o design moderno, né? Os objetos e as obras de arte que iriam preencher o novo mundo, que eles achavam que ia vir, né? Também. Né? Uma visão certamente industrialista, mas voltada para ainda para aquele mesmo ânimo revolucionário que, como vocês sabem, pior que na União Soviética, na Alemanha foi exatamente o contrário. Quando Hitler assume o poder, por uma eleição, Hitler não deu golpe, ele foi eleito chanceler, né? Primeiro-ministro, que negócio. Um dos seus primeiros atos, como você sabe, foi fechar a Bauhaus, com a justificativa de que era um antro de judeus comunistas.
E era mesmo. Era mesmo. Foi fechada, os judeus comunistas se exilaram, foram para o mundo inteiro, né? A obra do Kandinsky, o Kandinsky também, né? Logo estoura a guerra, ele vai se esconder no interior da França, ele morreu numa cidadezinha absolutamente esquecida e passando fome. Em 1944 ele morreu, ele nem chegou a ver a França livre. Coitado. E esquecido. Esquecido lá na Revolução que o abandonou. E na Alemanha, eu sabia que você ia ver. E na Alemanha, que ele, dentro da qual ele trabalhou. Ora, mas no meio disso, nesse processo, como a gente está vendo, o Kandinsky sedimenta tanto isso aqui é tão bonito, né? Tanto em forma quanto em teoria. Ele escreveu livros importantíssimos, desde 1911, tentando explicar o que é o abstracionismo, a arte moderna, por que ela é uma necessidade, o que ela tem de libertário, enfim. O grande pensador desta ruptura, desta violenta ruptura, que tomou uma parte dos artistas modernos, não todos, mas uma parte dos artistas modernos, como a sua experiência plástica, né, no campo do quadro mais radical, e que foi muito importante para os nossos dois críticos, né? Com o Kandinsky, uma ruptura, agora voltando para o plano estético, ou da concepção do próprio objeto de arte, eu falei da coisa da reprodutibilidade, vamos falar agora de dentro dele. Com o Kandinsky se assume de vez o desaparecimento da última grande regra, lembra que eu falei do desregramento? Da representação plástica na pintura de tela, na pintura que se tornou, no mundo burguês, o objeto mais cobiçado, né, até um certo momento. Que regra era essa? Que é fundamental para a existência da representação naturalista, realista, né? Que vem desde o Renascimento. Oi? A da figuração, que é o que está atrás, né? Que permite a figuração. A regra fundamental. Acho que eu ouvi falar. Fala aí. Sem vergonha. A perspectiva, tá vendo? Todo mundo que acerta tem vergonha de falar. A perspectiva. Perspectiva, como vocês sabem, é uma criação matemática que se estabelece no Renascimento e que o Leonardo da Vinci leva ao extremo dos extremos mais espetaculares, né? Ora, é uma invenção, vou enfatizar, matemática, mesmo, científica, né? Ora, se descobre que se você imaginar uma tela, um quadrado, cortá-lo em espaços, aí fazendo uma representação, né? Em espaços quadriculares, homogêneos e tal, né? E você imaginar no centro dele um ponto imaginário mesmo, porque ele não existe, né? Chamado ponto de fuga, né? Tudo que deriva dele para diante cria um espaço que, se a gente distribuir a figuras, ou tudo que você representar dentro desse espaço, caminhando em direção ao ponto de fuga, cria-se o quê? Consegue-se o quê? Qualquer criança faz isso, menos eu. Cria-se o quê? A ilusão da profundidade. Mas a palavra importante é ilusão. Porque, de fato, não está lá, né? É ilusão. Uma ilusão racional. Uma fantasia racional. Isso sim é uma alucinação. Diz que os primeiros quadros, quando eram expostos, os quadros, as pessoas entravam nas igrejas para ver aqueles quadros, batiam a cabeça na tela, porque tentavam entrar lá dentro. Do mesmo jeito que quando o cinema começou, né? Que os irmãos Lumière passavam um trem correndo e as pessoas saíam correndo do cinema apavorada. Ou nos Estados Unidos, que o cara dava um tiro na tela e o outro atirava nele e tal. Quer dizer, a confusão entre o real e o representado parecia a ilusão
né? Parecia ter se tornado perfeita, né? Porque, de fato, se criou um truque matemático, um truque não, né? Uma concepção matemática que permitiu um truque visual espetacular, que aproximou, inclusive, aí a arte do olho, porque o olho vem em perspectiva, vem em profundidade, né? A gente vê camadas de coisa, vejo você aqui, você ali, o quadro lá atrás, se tivesse alguém lá atrás eu via mais outra coisa, enfim, né? Agora os artistas podem representar isso, aquela bidimensionalidade do quadro medieval, né, que só tinha um lado, tá? Ou da pintura egípcia, da arte egípcia, não sei o quê, tinha ficado para trás. Essa regra permaneceu quase inquestionável sempre. Desenhar, colocar a figura no plano, é colocá-la em perspectiva. Os melhores sabem fazer perspectivas melhores, ou alterar a perspectiva, não sei o que, não sei o que lá. Ora, a insurreição moderna se dará, um crítico como Greenberg leva isso ao extremo de argumentação, a partir do questionamento desta regra de ouro. A arte moderna, e quando diz arte moderna, é aquela que vem desde o Renascimento, o Mário Pedrosa concordava, é um longo caminho no qual a arte vai se livrando da obrigação da representação do real a partir da perspectiva, a partir da ilusão da profundidade. Moderno significa reconhecer que a tela, o quadro no qual se pinta, é plano, não tem fundo. Se eu quiser entrar dentro dela, eu bato a cabeça. É dentro deste plano e só dentro dele que a realidade da pintura acontece. Dá para entender? O real da pintura está aqui, é plano, não é profundo, não tem 45 camadas. Talvez não seja nem como os cubistas, como ali, que ainda guardam a coisa da fragmentação da figura, da decomposição do seu estudo dentro do espaço. Será a negação dessa última regra a ruptura última da pintura, da tradição, né, do passado, né, a última herança do passado dentro da nova pintura e a principal objeto de rompimento de muitos dos modernos. Pode ser a invertendo, como naquele quadro do Delaunay lá, né, a desconstruindo e reconstruindo, como no cubismo analítico, ou até chegar ao Kandinsky e aos abstratos, a Mondrian, enfim, né, no qual a perspectiva é abolida. E a tela, como realidade real, passa a ser o espaço de exploração plástica, a regra, a realidade do artista, do pintor, no caso, né? Nós estamos falando só de pintura, né? É um barato, né? Porque aí coloca-se a seguinte questão: romper a perspectiva e criar uma linguagem dentro da realidade plástica que passa a ser a própria tela na sua materialidade real, né? Que não tem profundidade, que não tem 3 dimensões, que não tem coisa nenhuma. Né? É a regra de ouro, é a quebra da regra de ouro do passado e passa a ser, para muitos críticos e para muitos artistas, a regra de ouro da nova arte moderna. Ela tem que evitar, como o diabo, qualquer representação de ilusão. Ao ser abstrata, paradoxalmente, ela será realista, real, de verdade. Não será uma ilusãozinha para nos enganar, para seduzir, isso aqui. Ela será real. Isto é real. A Mona Lisa não é real para a linguagem moderna, dos modernistas. Esse é uma espécie de novo realismo. Agora, você deve ter sacado o paradoxo do negócio, né? Se essa é a nova regra,
como é que fica a posição de que a arte é um constante desregramento e a própria ideia de liberdade? Dá para entender? Esse vai ser o paradoxo que vai levar com que muitos artistas, por vários motivos, não se tornem modernos, né, com preocupações modernas, não se tornem necessariamente abstratos ou usem a linguagem, a desconstrução da linguagem de outras formas ou de várias outras formas, de muitas formas. Né? E também vai opor, isso também irá opor os próprios críticos ou intérpretes. Quem é mais moderno? Para ser moderno é preciso seguir uma regra, portanto só existe uma regra para pintar? Esse é o argumento do Greenberg. O Greenberg olha para o Kandinsky e fala: o Kandinsky é bom, mas ele é meia boca. Porque no Kandinsky, se você reparar bem, ainda sobra algo de uma necessidade de criação de uma certa ilusão de perspectiva. Ele não teve coragem, o Greenberg fala isso, né? Ele não teve culhões para romper mesmo, para entender a lição que vem do cubismo, que é reconstruir o plano dentro de si mesmo. Portanto, para o Greenberg e para os críticos, seus seguidores, a escala que mostra que um artista, um pintor, é melhor ou pior, é o quanto mais próximo ele está do afastamento de qualquer resto de perspectiva ou de criação de ilusão no quadro. Por isso que para eles os surrealistas, por exemplo, são irrelevantes, nem existem. É kitsch, eles chamam tudo de kitsch. E para o Mário Pedrosa, a questão é mais complexa, porque envolve aquela coisa da liberdade. Só que para explicar isso a gente precisava ler de novo, e de novo eu não consegui ler os textos. Que elas são? O que a gente faz? É isso que eu estava pensando. Porque não dá para confiar em mim, né? Esse papo tá tão legal. A gente pode ou ler juntos a semana que vem e logo entrar em outro. Oba! É 1º de maio, né? É o Dia da Internacional. Ou a gente pode, mas aí tem que ver com a minha... Podemos? Com a minha super assistente aqui, se nós temos condições reprodutíveis, técnicas, de reproduzir o texto infinitamente para todo lugar. Cara, os dois chamam Kandinsky. Um tá no livro do Greenberg que chama Arte e Cultura, e o outro tá no do Mário Pedrosa que chama Acadêmicos e Modernos. Você vai passar, Isa, para eles verem? Tá bom. E aí, alguma questão? Ela vai dar mais 5 minutos para a gente. Não é isso. Para o Greenberg, para esse crítico, para essa linha, ele está fora. Para outros, ao contrário. Isso, exatamente. Para essa linha, que é aquilo que alguns vão chamar de formalista, não sei o quê, coisas como o surrealismo, esses negócios, o modernismo brasileiro está fora. Né? Isso. Exato. Por isso que eu terminei com o Polo. Porque aí chega... É uma linha, né? E que tem uma defesa desta linha. Tal. E que exclui a outra. Porque o que eu estou querendo chamar é que quando tem explosão da arte, né, moderna, e sobretudo depois da Revolução Russa,
vão se formando facções mesmo. E eu estou enfatizando isso porque aqui, nessa exposição, embora ela esteja muito mal representada pelos abstratos, eles praticamente não existem, a não ser o Kandinsky lá, o Miró, mas é outra coisa, ainda está muito mais próxima da ideia da alucinação, então tem mais a ver com o surrealismo e tal. Foi se dividindo em flancos, né? Com perspectivas muito distintas entre si, às vezes chocantes, mesmo às vezes se negando. Na crítica é muito fácil ver isso. Bom, nas obras também, né? O que tem em comum entre o Dalí, ali lá no fundo, e a Ascensão de Cristo aqui do Flávio de Carvalho? Tem, né? Esse é sacanagem, errei. Esse tem muito, né? Mas ali o Dalí e o cubismo, né? O Gris, né? Tem e não tem, né? São caminhos. Uma vez que a revolução estética se deu, agora vou ser bem selvagem de novo, do jeito que eu gosto. Uma vez que a revolução estética se deu, a social não, os caminhos se tornaram ainda mais complexos, foram para mais lados. O que também foi muito rico, porque agora a arte moderna tinha que se adaptar, ou aparecer, ou se reinventar, diante de contextos muito distintos. Esse que é o assunto que eu vou falar semana que vem, se a gente ler, né? Por exemplo, ir para outros lugares. Lugares, inclusive, no qual a ideia de revolução, a própria história da arte, a tradição, todas essas coisas, nem estabilizados estavam e talvez, de uma certa maneira, nem existissem. Como é o caso do Brasil, da América Latina, por exemplo. Para dar no nosso modernismo. O que é um modernismo fora do lugar? O que é um modernismo sem revolução industrial? O que é um modernismo que aparece no meio de uma sociedade de extração escravocrata? Da noite anterior, gente, a Semana de Arte Moderna aconteceu em 1922, 36 anos antes, tinha escravo no país. E era uma monarquia, né? 36 anos antes. Todos os modernistas nasceram num país escravocrata, monárquico, feudal, latifundiário, não era feudal, latifundiário, enfim. Nasceram nesse mundo. Eles estavam mais próximos desse mundo do que no mundo das máquinas, da Torre Eiffel, ao qual eles vão se apaixonar, e que eles serão contemporâneos. Como é ser moderno na periferia? Como conjuga-se o moderno e o atrasado? Essa é a nossa questão. Para a gente poder chegar ali naquela parte da exposição e depois relacionar com o resto que tem aqui. Porque eles estavam se olhando. Principalmente aqueles olhando para estes. Só hoje, estes... Aí eu estou brincando que é a Europa e tal, né? Os inteligentes e tal. Só hoje esses começam a olhar aqueles de outra maneira. E isso é bom e ruim. Funcionou? O que mais? Então, vamos cantar a Internacional no Dia do Trabalho. A semana que vem, que é aniversário do meu filho mais novo também, e ele já sabe cantar em 2 línguas. E aí, depois, na outra semana, a gente se encontra.